Olá pessoal, está começando mais um Bate-Papo Repórter Maceió, a sua revista online, trazendo para você as personalidades que fazem do seu trabalho uma referência em prol de todos os alagoanos. E hoje vai passar por aqui, conversando com vocês, essa pessoa fantástica, Marcelo de Melo Bastos, trazendo esse livro que foi lançado agora recentemente, Eleições em Alagoas de 1978 a 2016. Vamos debater nesse programa de hoje para que vocês saibam das novidades, dos números. Eu diria que você vai se surpreender com esse programa de hoje, que tem o apoio cultural do Centro Universitário SESMAC, a nova faculdade, o novo padrão e modelo de gestão a nível universitário. Está chegando aqui. Todos os programas contará com a participação aqui do Centro Universitário SESMAC. Daqui a pouquinho vamos rodar um vídeo aí para que você saiba de perto o que é o SESMAC, tá bom? Essa casa fantástica, que é o Fusus Grill, como sempre eu convido vocês, e também do Sam's Club lá, da Sancar Veículos Sam's Club, lá, vizinho ao Maceió Shopping, com as melhores taxas de juros, os melhores prazos para que você possa fazer o melhor negócio. Está no ar, Bate-Papo Repórter Maceió. Estamos de volta com o Bate-Papo Repórter Maceió. Lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural do Centro Universitário SESMAC, a sua universidade. Dá uma olhadinha nesse vídeo que a gente vai passar aí. One, two, three, four, get my shoes and out the door. Five, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, gotta find a light to follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency. Come on and sing, oh, 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 oh. Come on, come on, come on and sing, yeah. Come on, come on, come on and sing. Oh, 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 oh. Come on, come on, come on and sing, yeah. Come on, come on, come on and sing. With another sunrise, it's a brand new day, so gonna make a little list to keep the worries away. I gotta dance just a little bit, move to be free. Keep my head up, don't forget to be me. Like I won $1 million, like I hit the pay dirt. Gonna smile from ear to ear, the kind that makes your face hurt. And we'll laugh, jump, sing loud, not afraid to shout about being happy, living it out. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me. Também do Fusus Grill, aqui na Deputado Zé Lages, e da melhor loja de seminovos de Alagoas, aqui em Maceió, no estacionamento do Sam's Club, Sancar Veículos Sam's Club. Dá uma passadinha lá que você vai fazer o melhor negócio, vai ter a menor taxa de juros e o maior prazo, a primeira parcela para 60 dias somente na Sancar Veículos Sam's Club, ok? Estamos começando o programa de hoje, um assunto extremamente pertinente, até pelo momento que nós estamos, está para vir, que é o momento político. Eu estou recebendo aqui Marcelo de Melo Bastos, o Marcelo Bastos, que recentemente lançou esse livro aqui, ó, para toda Alagoas, para que você só possa saber um pouco da história das eleições aqui de Alagoas. E uma coisa que eu quero dividir com vocês, começando esse programa, eu vou ler isso aqui, só para vocês terem noção do nosso convidado, tá bom? Marcelo Bastos é também um grande especialista em eleições no estado de Alagoas. Nas eleições para vereador de 2012, no município de Maceió, acertou 100% das suas previsões. Publicada no Jornal Extra, na edição do dia 20 de setembro de 2012. Nas eleições de 2014, Marcelo Bastos, para deputado estadual e federal, o professor e analista político acertou os 9 deputados federais eleitos
E das 27 vagas para a Assembleia Legislativa, acertou 25 deputados, número realmente expressivo, deputados estaduais eleitos. Tais previsões foram publicadas pelo Jornal Extra da edição de 19 de setembro de 2014. Nas eleições para vereador de 2016, em Maceió, das 21 vagas existentes para a Câmara Municipal, acertou 19 dos vereadores eleitos. Essas previsões foram publicadas no Jornal Extra, na edição de 30 de setembro de 2016. Lembrando que essas previsões, pessoal, ele falou antes do pleito. Então são previsões que estão lá marcadas antes do pleito e realmente bateu a chancela do professor em detrimento com a abertura das urnas, né? No caso, eletrônica. Tudo isso mostra a competência e a dedicação de um grande empresário, educador e analista político, Marcelo de Melo Bastos, que vem aqui conversar sobre esse mecanismo interessante de conhecimento político do nosso estado, que é o professor Marcelo Bastos. Parabéns, professor, seja bem-vindo ao Bate-Papo Repórter Maceió. Eu confesso que eu sempre quis trazê-lo aqui para bater um papo, acho que a hora é importante, né? Estamos aí para o pleito de 2018 e eu acho que nós temos muito a conversar. Seja bem-vindo mais uma vez, em nome de todos nós que fazemos aqui a equipe do Bate-Papo Repórter Maceió. Fala um pouco pra gente como é que surgiu essa ideia maravilhosa de lançar esse belo livro. Eu vou deixar até assim para que vocês, não sei se dá para ver direitinho, mas durante esse bate-papo vai ficar aqui para que vocês possam realmente... Agora eu vou só dizer uma coisa a vocês, esse já é meu. Quem quiser, depois ele vai dizer onde é que você encontra, tá certo? Enfim, essa eleição para 2018, será que você também vai cravar as previsões? Seja bem-vindo. Primeiramente, é um prazer, meus queridos aqui do Repórter Maceió, estar presente, né? Eu fico muito honrado com o seu convite, Neto. E você me fez a seguinte pergunta: como foi que surgiu a ideia de lançar esse livro e resgatar aí praticamente 40 anos da história política alagoana? Primeiro, eu sou do interior de Alagoas, eu sou de Capela, e na década de 70, em 76 para ser mais exato, a minha mãe foi candidata a vereadora na cidade de Capela. E na época eu tinha 10 anos de idade e tinha um verdadeiro fascínio por eleições, né? Foi quando eu fui ao clube social da cidade, que lá era onde contava voto. Porque hoje, como você bem colocou, a eleição é eletrônica. Naquela época era contando voto a voto. E eu, com a cadernetinha, levei o meu lápis e contei urna a urna a quantidade de votos que a minha mãe teve. Ela foi eleita e foi a terceira colocada das 9 vagas que tinha. E até hoje são um número de 9 vagas para a Câmara de Vereadores de Capela. Foi a partir daí que a gente começou essa paixão, né, esse interesse, né, e comecei a arquivar. A cada eleição eu ia juntando todas essas informações e, logicamente, devo muito a esse livro, né, a gestação desse livro, né, que ele nasceu, ao Arquivo Público de Alagoas, que é muito importante, e o Instituto Histórico, que lá, através dos jornais da época, que eu fui colhendo todas as informações de 78 até a eleição agora de 2016. É interessante, professor Marcelo, que eu gostaria de fazer o que você fizesse discorresse exatamente sobre esse livro, não, claro, na sua peculiaridade tão profunda, senão daqui a pouco ninguém vai comprar, porque você já falou tudo e a gente não vai dar esse segredo a vocês. Vocês comprem o livro do professor Marcelo. Mas em 1978 eu queria que você falasse, vamos falar do governo, eu queria que você falasse setorial, governo do estado, prefeitura de Maceió, e depois a gente fala um pouco da Câmara Federal, o estadual, enfim. 1978, no caso, quem foi para governo? Veja bem, em 78 a gente ainda estava vivendo o período da ditadura, estava saindo da ditadura, né? Estava naquele final da ditadura, e naquela época não se votava para o governo do estado. Era indicação. Né? Era indicação através de um colégio eleitoral, que praticamente era uma indicação. Em 78, quem foi indicado pelo colégio eleitoral foi exatamente o ex-senador, ex-governador, que na época foi o nomeado, foi Guilherme Palmeira. Né? Antes de Guilherme, quem era o governador de Alagoas de 74 a 78 era Divaldo Suruagi, e quem sucedeu ele foi exatamente Guilherme Palmeira. O prefeito daquela ocasião, que também era nomeado, era Dilton Simões, o engenheiro Dilton Simões, né, que foi um grande prefeito da cidade de Maceió. Então, naquela eleição de 78, nós votávamos para deputado estadual, para deputado federal. O governador e o prefeito da capital não eram votados naquele período que a gente estava vivendo a ditadura. Como o prefeito de Maceió, como eu disse, também não era votado. Para o Senado da República,
nessa eleição de 78, tinham duas vagas. Uma era eleita diretamente pelo povo e a outra era praticamente também uma nomeação que chamava de senador biônico. E quem foi escolhido pelo período da ditadura foi Arnon de Mello, né, que era senador, mas não foi para a reeleição. Ele foi através do colégio eleitoral e pegou mais 8 anos como senador, mas não eleito pelo povo, e sim senador biônico. Ele foi não pelas urnas, Não, sim através do colégio eleitoral. eleitoral. O que foi eleito pelas urnas foi exatamente o que já é falecido, o Major Luiz Cavalcante. É bom lembrar que naquela eleição a ditadura, né, o governo militar usou de muito casuísmo para se manter no poder. Para você ter ideia, a Arena, que era o partido do governo, tinha 3 candidatos. Luiz Cavalcante, o Zé Sampaio, que era irmão do saudoso Geraldo Sampaio, e o Rubens Vilar. Certo? Eram 3 candidatos. E pela oposição era o Moura Rocha, o advogado Moura Rocha. Só que existia um sistema de sublegenda. Os 3 podiam juntar os votos contra o candidato da oposição, que no caso era o MDB, que era o Zé Moura Rocha. O Zé Moura Rocha foi o mais bem votado entre todos eles. Se fosse por ser o mais bem votado, o senador naquela época era Moura Rocha. No entanto, como somou os votos do Major Luiz, do Zé Sampaio, de Palmeira, irmão de Geraldo Sampaio, e do Rubens Vilar, a soma dos 3 foi mais do que a do Moura Rocha. E o que fosse mais votado dos 3 viraria senador, que foi o caso do Luiz Cavalcante. Nesse caso... Isso foi a eleição de 78. Exatamente. Aí ainda era, no caso, indicações. Indicações. Né? Eu gostaria exatamente. de entrar um pouquinho já para de 82. Que aí já era... 82 a gente já estava passando pelo processo eleitoral. Da redemocratização Isso. do país. Nós já tivemos pela primeira vez, depois do período da ditadura, a primeira eleição que voltou diretamente pelo povo para governo do Estado. Então, naquela eleição de 82, nós tivemos aqui eleição para deputado estadual, deputado federal, para o Senado da República, e tivemos também, excepcionalmente, tivemos para vereador de Maceió, também tivemos nessa eleição de 82. E naquela eleição de 82, tínhamos, pela situação, no caso, já era PDS. O candidato de 82 foi Divaldo Suruagi, que tinha sido governador, mas tinha sido também nomeado. Né? Ele tinha sido nomeado em 74 e 78. Porque o Divaldo Suruagi, para você ter ideia, no governo do Luiz Cavalcante, na década de 60, ele foi de 66 a 70, aliás, de 60 a 65, no período amargo da ditadura, o Luiz Cavalcante, ele nomeou para secretário da Fazenda Divaldo Suruagi, com 23 anos de idade. Então, o Suruagi foi secretário da Fazenda, o Suruagi foi prefeito eleito de Maceió, né? O Divaldo Suruagi foi o último prefeito eleito antes do problema do golpe de Estado que nós tivemos. Ele foi presidente da Assembleia, foi nomeado governador, foi prefeito de Maceió de 70, foi nomeado de 74 a 78 governador de Alagoas. Quando chegou em 82, ele foi candidato pela situação ao governo do Estado, e o Guilherme Palmeira candidato ao Senado, na dobradinha que foi durante 20 anos reinaram na política alagoana, Suruagi e Guilherme. E o candidato da oposição seria o Moura Rocha, que tinha sido senador, candidato em 78, e o candidato ao Senado era o velho menestral Teotônio Vilela. Mas houve um problema da saúde, né? Teve um problema da enfermidade do Teotônio, que renuncia à candidatura, entra o Zé Costa, que ia ser candidato a deputado federal, passa a ser o candidato ao governo da oposição, que era o PMDB, e o Moura passa a ser o candidato a Senado. O que aconteceu? Foi uma eleição extremamente disputada. Em Maceió, o Zé Costa botou mais de 50 mil em 82, mais de 50 mil votos na frente do Divaldo Suruagi, mas o grande problema é que você só podia ser votado no interior se tivesse o partido, o diretório do partido lá. Como o PMDB não tinha em muitas cidades do interior de Alagoas, não tinha diretório, e o PDS era mais organizado, que era o partido da situação, o Suruagi ganhou a eleição, mas uma diferença, com toda a estrutura que eles tinham, mesmo assim ganhou com uma diferença apenas de 11% do Zé Costa. Foi uma eleição extremamente interessante, que era aquele momento que a gente estava saindo da ditadura e voltando para a plena democracia. A de 82. Depois veio a de 85. A de 85 foi só para prefeito. Né? A gente 86, no caso. Não, 85. Porque 85 tem para prefeito de Maceió. Porque até o presente momento, na ditadura, você não votava para os prefeitos das capitais.
Aí No tivemos... caso de 85, ela já foi na urna. Já foi Até da então, urna, 80, era indicação. para prefeito, como bem Entendi, você entendi. falou, era indicação. E aí Como quem era o Dilton candidato? Simões, como foi o Fernando Collor, prefeito nomeado. De 85? Como foi Zé Bandeira, não. 85 foi o processo O de via 85 eleição. os candidatos eram quem? 85 nós tivemos, pelo lado do governo, né, pela situação, nós tínhamos João Sampaio, que hoje é o reitor do SESMAC, meu grande amigo João Sampaio. O vice dele era o velho Galba Novaes de Castro. O candidato da oposição era Djalma Falcão. O vice era Zé Costa, que tinha sido em 82 candidato ao governo. Tínhamos ainda o candidato de expressão, que era o Sabino Romariz, o saudoso Sabino. O Zeca Torres era o vice do Sabino. Tivemos outros candidatos de menor expressão, mas os três candidatos mais em potencial eram Djalma com Zé Costa, João Sampaio com Galba e o Sabino com o Zeca Torres. Naquela eleição não tinha segundo turno. Quem tivesse mais votos seria o eleito. E durante todo o processo eleitoral, o Sabino iniciou na frente, o João Sampaio em segundo, o Djalma em terceiro. Depois do João Sampaio passa para primeiro, na reta final, o Djalma ultrapassa o João Sampaio e se elege em 85 prefeito da capital alagoana de Maceió. No caso, essas eleições, a gente vai descobrindo, pessoal, que gradativamente vão aparecendo os nomes. No meu caso, na época, eu sou de 69, então assim, eu não alcancei de 78, eu tenho o quê? 9 anos de idade. Então assim, você começa a falar de pessoas, por exemplo, Sabino Romariz, teve um programa extremamente interessante que ajudou até ele. A Vez do Povo na TV, na TV Alagoas. Então assim, aí eu pergunto, até para a gente avançar um pouco no nosso bate-papo, onde é que aparecem os cacifes? Quando eu falo cacife, no sentido de serem realmente os grandes representantes do nosso estado, através do seu trabalho. Por exemplo, Fernando Collor, onde é que entra Renan Calheiros, onde é que entra Benedito Lira, essa equipe, essa turma que vem realmente com a força política veja bem. E consegue realmente fazer com que Alagoas, a nível nacional, seja reconhecida. O Fernando Collor, ele começa a aparecer na política alagoana, primeiro que ele é filho de Arnoldo de Melo, que foi senador da República por Alagoas, foi governador de Alagoas na década de 50, ele sucede Silvestre Pérez, o Arnoldo de Melo, que é o pai do Collor. A partir de 79, ele é nomeado prefeito de Maceió. Né? Quando chega em 82, ele é candidato pelo processo democrático a deputado federal, foi o deputado federal mais votado em 82, ainda fazendo parte do grupo da situação que estava na época no PDS. O Renan Calheiros, a partir de 78, ele é eleito deputado estadual, foi o 9º colocado. A base de votação do Renan foi do movimento estudantil, dos movimentos sociais, que ele tinha uma vinculação com o pessoal da esquerda, naquela época o pessoal do PCdoB. Então, em 78, ele foi a primeira eleição do Renan, quando ele foi eleito deputado estadual. E aí tem 40 anos de trajetória. O Collor em 79, quando foi nomeado. Ronaldo Lessa foi em 82 deputado estadual, eleito naquela eleição que o Zé Costa perdeu a eleição para o Suruagi. Teotônio Vilela foi em 86, quando foi candidato ao Senado, foi o primeiro cargo eletivo do Teotônio, quando ele ganha pela primeira vez, ele representou aquele pombo da liberdade, fazendo toda uma campanha em cima do saudoso velho menestral do Brasil, das Alagoas, de Aratajá, que foi o Teotônio, velho Teotônio, e ele se elege senador em 86. O Benedito Lira já foi também na década de 70, quando ele se elegeu vereador por Maceió. Benedito Lira já foi depois eleito deputado estadual, foi presidente da Assembleia, depois deputado federal e hoje senador. No caso, você veja que são expressões, são políticos de expressões do nosso estado, e que ele sempre começa pela Câmara, né, Municipal, lá atrás, né, todos praticamente começando pela Câmara Municipal. E aí eu queria dar um tempinho aqui nesse livro, claro que a gente não vai levar tudo para vocês, Eleições em Alagoas de 78 a 2016, daqui a pouco ele vai falar para... Eu vou perguntar logo agora, professor, onde é que o pessoal de casa pode achar esse livro? Olha, esse livro, praticamente em todas as bancas da Orla de Maceió tem o livro do Eleições. Quanto custa, professor? R$30. O nosso objetivo não é ganhar dinheiro em cima do livro. Financeira, é a riqueza cultural e resgatar a história de Alagoas, que não tinha um livro com essa dimensão, que falasse de 40 anos da história das eleições em Alagoas. Tem livros que falam de um momento, bons livros inclusive,
mas não tem essa amplitude. Então, praticamente todas as bancas de revista da Orla, a gente tem o livro lá para ser vendido, e também na Nova Livraria, que tem 3 locais da Nova Livraria. Tem ali a Nova Livraria, em frente à Faculdade de Direito do SESMAC, ali na Iris Alagoense, você pode encontrar esse livro. Ela tem também no Tribunal Regional do Trabalho, lá na Avenida, existe uma livraria lá no TRT, a Nova Livraria que tem lá também, e na UNIT, a Faculdade UNIT também tem uma livraria da Nova Livraria que você encontra esse livro lá. Muito bom, eu diria que o acabamento do livro é muito bom também. Eu acho que isso aqui vai ser, para quem gosta da política, né, que acompanha a política de Alagoas, é um grande produto para que você possa estar atualizado. Eu queria aqui fazer uma pergunta a você, interessante até, eu acredito que não deva estar aqui. Em 2016, Alagoas vivenciou um grande desafio, né? Colocar na mão de um jovem novo, extremamente novo, o governo do Estado. E para muitos foi um grande desafio, por quê? Porque até então eram os caciques que tomavam conta desse Estado. E, de repente, ele passa a surpreender o Alagoas pela forma de gerir. Eu queria que você falasse um pouco para a gente a que se deve essa transformação, e aí eu passo para o lado da gestão, né? Você que é um exegeta na parte da política em si, deve ter acompanhado, né, toda essa trajetória dos políticos, e a que se deve, professor, essa surpresa no modo de gerir de um jovem que muitos falavam que não ia dar certo, tarará, e ele vai e coloca realmente Alagoas, que é uma realidade, né, dentro de um patamar que nós não esperávamos. O que você pode passar para a gente? O Renan Filho, né, começou a sua carreira política como prefeito de Murici e ele foi eleito em 2014. Né? A partir de 2014 ele vira governador de Alagoas. Mas é bom lembrar que ele teve um suporte substancial, Sim, que foi fundamental, não só na sua eleição, mas o suporte para manter o governador que é do pai dele, Renan Calheiros, né, que é um político nacional. Então, obviamente que ele hoje está muito bem avaliado, né? A gente observa que tem alguns estados da federação, tipo o Rio Grande do Sul, que está com problemas de salários atrasados, o Rio de Janeiro, que está um caos, até um dia desse o Rio Grande do Norte com graves problemas, lá o Robson Faria, que é o governador, com muita dificuldade, com salários atrasados, teve aquele problema sério lá da violência que estava encampando no estado do Rio Grande do Norte. Algumas questões que para mim é muito importante pontuais na gestão do governador Renan Filho, né? Primeiro que ele profissionalizou o setor financeiro do Estado. Tem um grande secretário, que é o Santoro, que ele entendeu que precisaria dar uma nova roupagem à Secretaria da Fazenda. É tanto que aumentou substancialmente a arrecadação do Estado, que isso foi muito importante, fez alguns cortes, né? Houve uma redução do tamanho do Estado, e isso, quer queira ou quer não, deu uma folga financeira para que ele possa tocar as obras. Também é bom lembrar que o governo Temer, mesmo com todo esse desgaste, foi extremamente amigo dos estados. O governo Temer, porque você sabe que o Estado pagava, ou paga, mas teve uma suspensão dessa dívida, 50 milhões mensais dos juros da dívida do Estado com a União. Então passou aí, acredito, mais de um ano o Estado sem colocar esses 50 milhões. E quer queira ou quer não, o governador fez caixa. E, obviamente, com esse dinheiro aí mais ou menos guardado, porque ele fez caixa, porque esse dinheiro que era repassado mensalmente dos juros que o governo do Estado tinha com a União, consequentemente, deu aí um alívio para que ele pudesse tocar as obras, como ele está fazendo aí alguns hospitais, essa questão das CIPs, né, que é muito importante aí no interior, e isso, quer queira ou quer não, deu uma estabilidade e uma tranquilidade, porque uma das coisas que mais pesa no país é a questão dos salários atrasados, que aqui em Alagoas, graças a Deus, nós estamos aí numa situação tranquila. Então, quer queira ou quer não, esse não repasse dos 50 milhões beneficiou muito o caixa do governo do Estado. E, obviamente, é bom lembrar que houve um aumento no ICMS, né? Quem é comerciante sabe disso, e, obviamente, aumentou a receita do Estado. Como um gestor da grade política, né, que, como eu sempre falo, um estudioso, eu acredito que o governador Renan Filho ele quebrou vários paradigmas, principalmente a unidade política. Ele construiu, não sei se você concorda, você vê um palanque dele hoje, é um palanque sólido, né, de políticos que, quer queira, quer não, eram separados, e ele consegue, um jovem, reunir todos esses políticos em prol de Alagoas.
né? Você falou muito bem do senador Renan Calheiros, claro, não tenho dúvida, né? Os alagoanos também concordam que o senador Renan Calheiros realmente contribui por demais, né? nessa forma de gerir, trazendo os recursos necessários. Mas o que eu me deixa assim até encantado é a capacidade que um jovem tem de agregar, né? Até na dúvida, né? Será que esse jovem vai, ele não só, a gente está falando isso aqui, não é só por questão do governador não, tem aí também o prefeito de Maceió, um jovem também, né? A gente está falando de gestões, de pessoas que o objetivo do programa é levar informação para vocês. Então, nós estamos evidenciando o governador Renan Filho, né, como também evidenciaremos também o Rui Palmeira, né, também um jovem, né, que tem a essência do pai dele, né, e que está fazendo o trabalho dele na prefeitura. Mas aí, para vocês entenderem, tanto o Renan Calheiros como o Rui Palmeira, sai a pessoa dos velhos guerreiros, né, os velhos caciques da política, professor, e se eu estiver falando alguma coisa, o senhor me corrija, e entra essa turma jovem, com a vontade imensa de querer transformar Alagoas. Você concorda? Mas não entendo, o livro é interessante que a gente vai fazer uma retrospectiva das famílias que ao longo desses anos tiveram sempre no poder. E a renovação praticamente é nenhuma. Né? Porque aqui eu digo que o Estado de Alagoas é uma capitania hereditária, de pai para filho. Né? E de filho para neto e assim vai. Então veja bem. Na eleição de 2016, que o governador já era governador, porque ele foi eleito em 2014, a oposição ela ganhou praticamente nas grandes cidades de Alagoas. Ganhou em Maceió, com o próprio Rui Palmeira, que foi a reeleição. Ganhou em Arapiraca, com o Rogério Teófilo. Ganhou. Você está falando para prefeito. Para prefeito em 2016. Certo. E o governador já era o Renan Filho. Né? E ele teve candidato em todas essas cidades. Ele perdeu em Maceió com o Cícero, perdeu para o Rui, que era o candidato dele. O Gilberto Gonçalves ganhou em Rio Largos, que não foi o candidato do governador. O Júlio César ganhou em Palmeira, que não foi o candidato do governador. Em Arapiraca, o Rogério ganhou do candidato do governador, de todo o empresariado, dos ex-prefeitos de Arapiraca, o Ricardo Nezinho perde para o Rogério Teófilo. E o que aconteceu hoje, para o governador estar numa situação tão confortável para a sua reeleição ao governo do Estado? Houve erros na condução da oposição. Ela foi a vitoriosa em 2016, não soube trabalhar essa questão, não houve um planejamento de quem seria o candidato, se apostou muito o tempo inteiro no Rui, né, ficou esperando muito, foi perdendo o terreno, depois ele desiste, logo em seguida, ou antes disso, o Teotônio Vilela, que era um forte candidato ao Senado, desiste, depois se apostou no Rodrigo Cunha, ele desiste, e até o presente momento nós não temos um candidato à altura para disputar com o governador. Então, nesse erro de estratégia da própria oposição, ela ficou esfacelada, ela enfraqueceu, e isso só fortaleceu o governador do Estado. É tanto que o Maurício, que foi ministro, hoje é deputado federal, que era do lado do prefeito Rui Palmeira, quando ele percebeu o cenário que ele tinha, e quando o Rui se declarou que não era candidato, ele foi para o lado do governador, quer queira ou quer não, e isso foi juntando forças, porque quando você vê que um lado está enfraquecido, muita gente não quer continuar, não vai continuar nesse projeto. Então ele teve também a sua competência, não tenha dúvida, que ele é um político moderno, sabe usar muito bem as redes sociais, né? É tinhoso, é determinado, tem altivez, sabe andar com as pernas. Porque é filho do Renan. Não, mas ele sabe andar com as pernas dele. Né? Hoje ele respira pelo pulmão dele, o governador. Mas quer queira ou quer não, ele tem a sua competência, mas ele também foi muito beneficiado pelo fiasco e pela falta de estratégia que a oposição de Alagoas não teve, e hoje ele está numa situação confortável, e se não tiver um candidato à altura para disputar com ele, eu acredito que é uma eleição por aclamação, caso não venha acontecer fatos novos. Professor, você acha que a saída do ex-governador Teotônio Vilela entregando o PSDB para o prefeito de Maceió, você acha que essa passada da presidência a nível do Estado, isso quebra uma estrutura que já era montada pelo Theo Vilela e, consequentemente, eu não sei, até por ser novo, não saber conduzir, o prefeito da capital não soube conduzir essa turma que já marchava com ele? Qual a opinião que você pode passar para ele? Veja bem, o problema não começa nem agora quando ele entrega a presidência do PSDB ao Rui. O problema está na eleição de 2014. Que o governador, até então, era Teotônio Vilela, e todo mundo imaginava que ia fazer a repetição da eleição de 2010, onde o Bill foi candidato ao Senado e o Theo, ao Senado, candidato ao governo. Fizeram a dobradinha. Todo mundo imaginava, quando chegasse em 2014, que ia inverter
o Bill seria candidato ao governo, como foi, e o Theo seria candidato ao Senado, como não foi. Então isso criou uma frustração muito grande no grupo, porque a não candidatura do Theo enfraqueceu o palanque do Bill. E isso também ajudou muito na eleição do Renan Filho. Ficou uma eleição mais ou menos fácil de ser conduzida, porque se o Teotônio Vilela fosse candidato ao Senado, a eleição podia ter uma conotação, o cenário podia ser completamente diferente. Quando, mais uma vez, todo mundo imaginava que o Teotônio Vilela seria candidato a senador agora, em todas as pesquisas mostrava ele ou em primeiro e em segundo, ou em terceiro, ou seja, forte candidato para a disputa das duas vagas, mais uma vez, ele desistiu. E tudo isso só enfraqueceu a oposição e só fortaleceu a situação, no caso, o governador Renan Filho e seu grupo. Eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Tem aí outra coisa, também o próprio trabalho do governador do estado faculta ele a desfrutar, né, de até não ter candidato, que eu tenho certeza que eu acredito que deva vir candidato para ele, até porque seria omissão, e omissão na política é uma coisa horrível, né? Eu queria ver com você agora, estamos quase encerrando o nosso programa, eu queria saber o Senado, como é que vai ser para 2018. Nós temos o senador Renan Calheiros, com um excelente trabalho, trazendo aí recursos para que o governo do estado possa transformar o estado de Alagoas. Nós temos Benedito de Lira também, com alguns ministérios também, né, fazendo um trabalho. Enfim, nós temos a entrada do Rodrigo Cunha, Maurício Quintela. E agora a vinda, como você falou, a vinda do Maurício se juntando à chapa do governador do estado e também do senador Renan Calheiros. Enfim, qual a sua análise política em relação a 2018 para o campo do Senado? Em relação ao Senado, né, nós temos ainda um quadro ainda muito incerto. Primeiro que a gente tem que aguardar a concretização das convenções, que encerra agora dia 5, e legalmente o registro das candidaturas até o dia 15 de agosto. E tudo pode acontecer, né? O Magno, até um dia desse, passou 4 anos sendo candidato ao Senado e agora, 1 semana, 2 semanas atrás, desistiu. Então, até a convenção, até o registro das candidaturas, todos são pré-candidatos. E a gente precisa começar a ver a campanha de rua, a campanha nas redes sociais, o guia eleitoral, as pesquisas, para a gente ter um dado concreto para dizer quem são os possíveis eleitos. Porque hoje seria uma temeridade e irresponsabilidade minha chegar aqui e dizer que os prováveis eleitos seriam A, B ou C. A gente não pode... Sem antes ter a chapa... Sem antes ter as coligações concretizadas, sem antes ter as campanhas de rua. Saber os verdadeiros candidatos. Exatamente, né, as pesquisas, que é muito importante, né? Porque a eleição, você sabe que é a fotografia do momento. Hoje, a fotografia é uma, daqui a 1 semana, um fato relevante pode mudar completamente. Quem estava embaixo subir e quem está em cima descer. Política, você sabe que é uma coisa muito dinâmica. E só encerrando a questão política, deputado federal, deputado estadual vai ser uma briga pesada, né? Assim, são muitos candidatos, né? Muita gente boa. São muitos candidatos, nós temos 27 vagas. Na eleição de 2014 tínhamos mais de 300 candidatos para 27 vagas. É um vestibular bastante concorrido. Você sabe disso, né? Ainda está naquela fase de costurar as coligações, né? Porque até agora não tem nada definido, né? O pessoal ainda está costurando e você sabe que até o dia 5 tudo pode mudar. Ainda é um cenário muito incerto. Tem algumas figuras, né, que hoje têm mandato ou que até não têm mandato, que são fortíssimos. Né? Que eu não queria aqui citar nomes, até para não... Porque não tem ainda, né? Ainda não tem nada oficializado. E para deputado federal também vai ser uma eleição extremamente disputada, as 9 vagas que estão sendo apresentadas. Você está falando, no caso, agora para deputado federal. Estadual vai ser muito acirrada a disputa. Para o federal perde. E para federal tem 4 vagas que não são candidatos. Né? O Maurício, que Maurício Quintela não vai para o Senado. O Cícero caiu agora, vai ser candidato a deputado estadual. Né? O Magno voltou a ser federal, que seria candidato ao Senado. Quem mais que não é candidato a deputado federal? Acredito que o Pedro Vilela, até ontem... A gente estava na dúvida que ele não mas queria, né? Na última informação que eu tinha, que ele é candidato. Então, oficialmente, são 2 que não são candidatos. O próprio Cícero, que é candidato a deputado estadual pelo PHS, e o Maurício, que é candidato ao Senado. Os demais são candidatos. O Pedro se cogita que ele não é, mas a informação que eu recebi ontem, recentemente, informações minhas, que ele vai manter a candidatura dele. E uma coisa interessante, que existem 2 candidatos que vêm extremamente fortes, né, para deputado federal, que é Sérgio Toledo, né? O deputado Sérgio Toledo vem muito bem, e o Ronaldo Lessa também, né? Veja bem, o Sérgio, que era deputado estadual, é candidato à Câmara Federal, como também o Rinaldinho, que é deputado estadual,
e também um forte candidato a federal, como o Sérgio também. Né? O Ronaldo é candidato à reeleição, né? Que foi por 2 vezes governador de Alagoas, prefeito da capital. É um nome muito forte, porque é bastante conhecido e uma eleição muito importante. O político, quando ele é conhecido, ajuda muito. Até quando você vai fazer uma pesquisa, na pesquisa espontânea. Né? Você lembra geralmente quem é mais conhecido. Isso ajuda uma pesquisa. E temos forte candidato, a eleição extremamente acirrada para o governo, para deputado federal e deputado estadual. Senador, eu acho que vai ser um embate interessante. Aí temos candidatos fortes, além dos 2 atuais senadores, Bill, Renan, temos o Maurício, né, que está junto com o governador, com a máquina do Estado apoiando o Maurício, que você não pode subestimar o Maurício, que foi vereador de Maceió e virou deputado federal. E outra coisa, né? Maurício... E o Rodrigo Cunha, que é um candidato fortíssimo. Né? Eu vi algumas pesquisas de consumo interno que ele aparece muito bem nas grandes cidades de Alagoas. Nos grandes colégios eleitorais, o Rodrigo aqui em Maceió, Arapiraca, Palmeira, Penedo, ele aparece muito bem. E você não pode subestimar, porque ele, quer queira ou quer não, é um novo na política. Então, é uma eleição muito imprevisível e vai ser bom para quem gosta de comentar, vai ser bom quem gosta de política, que vai ser uma adrenalina até o final do pleito, no dia 7 de outubro. É verdade, vai ser uma eleição extremamente interessante. E você falou do Maurício, o Maurício também vem com uma grande bagagem por ser um ex-ministro, né? Fez um trabalho interessante na pasta que ele assumiu. E é como você falou, né? Vamos aguardar, ver o que é que vai reservar para todos nós alagoanos. Eu acredito que vençam o melhor, vençam aquele que tem a capacidade de fazer esse estado mudar. Chega do jeito que está, né? Do jeito que as coisas andam, chegam de tanta coisa que não soma para a gente. Eu acho que a Alagoas, né, de 2016 para cá, ela vem criando já um caminho do desenvolvimento, realmente é notório. Não sou eu que estou lhe dizendo, não sou eu que estou comentando. E aí eu falo em todas as esferas, governo, município, deputado estadual, deputado federal, e sim, façam um julgamento disso, vocês de casa, e eu não tenho dúvida que o objetivo do programa é trazer para vocês essas informações, esses comentários, esses relatos, para que vocês possam, sim, no dia da eleição, ir lá. Eu sugiro, professor, até para encerrar o nosso bate-papo, que vocês acompanhem o guia eleitoral, não desligue, veja quem realmente merece o voto e não vote nulo, não anule o seu voto, professor, porque você está fazendo uma grande loucura que ninguém vai deixar de ganhar porque você anulou o seu voto, não é isso, professor? Não tenha dúvida. O voto nulo, branco e abstenção não ajuda o processo democrático, porque você não indo votar ou votando nulo ou branco, isso, como você diz, não impede do candidato ser eleito, na verdade. Para você ter ideia, eu estava fazendo um levantamento em praticamente todas as eleições, juntando branco, nulo e de abstenção, é maior de quem é eleito. E você, para mudar o quadro, você tem que votar. Né? Você analisa todos os candidatos, o seu passado, as suas propostas, e tenho certeza que vai encontrar alguém que vai atender a sua expectativa. Tem muita gente boa, tem muita gente com vontade, com pegada de fazer realmente Alagoas continuar no caminho do desenvolvimento. Eu quero agradecer ao professor Marcelo de Melo Bastos, professor Bastos. Professor, muito obrigado. Se alguma coisa que eu não conversei, eu acho que deu para conversar sobre tudo. Eu só tenho a agradecer aqui pelo espaço do Repórter Maceió, lembrando que o livro Eleições em Alagoas, de 78 a 2016, você encontra na Nova Livraria, que tem 3 pontos da cidade, como eu tinha dito, em frente à Faculdade SESMAC de Direito, tem uma nova livraria. Tem lá no TRT, na livraria do TRT ali na Avenida, na Faculdade do NIT, na livraria lá também, tem todas as bancas de revistas, praticamente, da Orla de Maceió. Você encontra o livro Eleições em Alagoas, de 78 a 2016, e vai fazer uma retrospectiva da história da política alagoana. Eu acho que a gente bateu um papo interessante aqui com o nosso professor. Quero avisar vocês de casa que esse aqui é do Neto, não vai para vocês. Vocês vão lá nos pontos de venda que ele falou. Daqui a pouco, quando terminar o programa, você vai dar um autógrafo, que eu quero guardar isso com muito carinho. Tá certo? Obrigado mais uma vez, em nome da nossa equipe aqui do Bate-Papo Repórter Maceió. E para vocês de casa, quero lembrar que o nosso programa tem um apoio cultural do Centro Universitário SESMAC. E aqui eu mando um grande abraço para todos que fazem o Centro Universitário SESMAC, em nome do nosso querido Dr. João Sampaio, Dr. Douglas Aprato também, dessa casa fantástica aqui, o Fusos Grill, na Deputado Zé Lages, e da Sancar Veículos Sames Clube. Vai lá
e você vai ver como se troca um seminovo, ok? Estamos encerrando o Bate-Papo Repórter Maceió no dia de hoje e voltaremos no próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço.